Olá, pessoal! Estamos na reta final dos vídeos sobre a criação dos loops. Eu vou fazer mais 2 vídeos apenas com 2 exemplos para vocês. Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês curtirem, compartilharem os vídeos, se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber as notificações, para a gente espalhar aí o conhecimento sobre o MATLAB, né, e tantos outros assuntos na área de quilometria. Bom, então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo com os dados aqui. Alguns dados sobre Pines Pinheiros, né? Então nós temos aqui um conjunto de dados de 49 variáveis, 49 amostras por 16 variáveis, uns dados numéricos. Vocês podem perceber que esses dados estão guardados em uma estrutura, né? Como eu já mencionei anteriormente para vocês, quanto que isso é útil, né? E ajuda bastante na organização dos dados. Nós temos aqui country, seria os 16, os 49, as 49 amostras são de 3 diferentes países. E nós temos aqui também que pertencentes a grupos, né? As replicadas também. Nós temos aqui também os grupos das variáveis, né, das 16 variáveis, e os nomes das 16 variáveis. Então, nós temos várias informações nesse Pines. O que a gente vai fazer? Nós vamos, então, criar gráficos, então, de vários gráficos de uma só vez, utilizando o for, 2 fors. Então, primeira coisa, a gente vai identificar, localizar os 3 diferentes países dentro do Pines Country. Ou seja, então nós vamos usar esse código aqui de unique, ou seja, ele vai localizar o que tem no Pines Country, por exemplo. Então, aqui, podemos ver que ele localizou 3 diferentes países, que são 3 diferentes países que tem no Pines Country. Como nós temos 3 países, nós precisamos, então, nós queremos colorir esses diferentes países de diferentes cores. Então, nós vamos criar aqui um vetor de cor com R, G e B, que seria o vermelho, o verde e o azul. Então, nós criamos aqui colors RGB. E nós não vamos também criar um vetor com 49 números, né? Com 49 colunas aqui de 1 até 49, porque nós temos, então, 49 amostras. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai fazer nós vamos fazer os gráficos, né? Então, aqui nós temos 2 fors, porque a gente vai repetir 16 vezes, porque são 16 variáveis. Então, nós vamos fazer 16 gráficos. E aqui, nesse segundo for, nós temos aqui A de 1 a 3. Por que de 1 a 3? Porque nós temos 3 países. Então, nós queremos fazer esses gráficos de acordo com os 3 diferentes países. Então, aqui nós vamos criar um vetor de classe, que é esse this, utilizando esse comando aqui, esse strcmp. O que é isso? Ele vai comparar o Pines Country com o N, que é o N que a gente criou, né? Que são onde tem os 3 diferentes países, né? E aqui eu coloquei o A, né? Que é de 1 a 3, ou seja, ele vai fazer isso para os 3 diferentes países. Então, ele vai comparar esses dois vetores, e aí ele vai colocar 1 se é igual e 0 se é diferente. Então, ele vai meio que classificar, vai criar um vetor de classificação. E aí a gente vai fazer o subplot. Esse subplot vai ser um 4x4, porque a gente quer 16 gráficos, e aqui o B, que é aqui, ó, no primeiro for, de 1 até 16, porque são 16 variáveis. E aí nós vamos criar um gráfico de barras, onde nós vamos criar esse gráfico de barras com pines.data, que é os dados, né, dos pinheiros, onde eu quero, de acordo com o this, que seria o vetor de classificação que a gente fez, né, de acordo com os 3 diferentes países, e o B, que seria para as 16 diferentes variáveis. E aí aqui eu coloquei esse vector this porque nós temos, então, o vector, que seria as 49 amostras, mas de acordo com o this, que seria a classificação que a gente criou, de acordo com os 3 diferentes países, né? Porque tem várias amostras que é de um país só e outras amostras que é de outro país.
Então, vai ser de acordo com esse DIS. Nós temos aqui o Face Color e o Colors, ou seja, ele vai colorir, então, de acordo com então, de acordo com os 3 diferentes países, né? Porque o A é de 1 até 3. E os Colors, que seria o que a gente criou também anteriormente, que é o RGB. Nós também vamos colocar o título em cada um dos gráficos, ou seja, aqui eu coloquei entre chaves o B, que é os 16 gráficos que vamos criar, e vamos utilizar o Pines.names, que está dentro da estrutura do Pines, aqui no Names. Hold on, e vou terminar o primeiro loop, que é o A de 1 até 3. Então, ele vai fazer os 3, o gráfico de barras para os 3 países. E esse hold on, por quê? Porque ele vai fazer isso 16 vezes, ou seja, para cada uma das variáveis. E aí o hold off e o end, porque na hora que ele terminar de fazer a 16ª variável, o 16º gráfico, ele termina o hold off e termina o end com o término do loop. E aqui eu coloquei a legenda do N, né, que foi o que a gente identificou lá, os 3 diferentes países, né? Então, vamos ver como que vai ficar tudo isso. Então, aqui eu vou selecionar. E vamos rodar. Aqui ele deu um busy, né? Porque são bastante loops, né? Que ele vai coisar. E olha só que legal. Ele me deu, então, os 16 gráficos, tá vendo? Ele coloriu, ó, aqui nós temos a legenda, ó. Em vermelho, nós temos a Grécia, em verde, Portugal, e em azul, a Espanha. Então, ele coloriu aqui, ó, de diferentes cores os dados. Lembrando que a gente tem 49 variáveis, né? 49 amostras. E aí, ele coloriu com as 3 diferentes cores de acordo com os países. E fez isso 16 vezes, que foram as 16 variáveis, os 16 gráficos. Muito legal, né? Isso tudo usando os loops. Vocês viram que ele demorou um pouquinho mais, porém, foi bem rápido também para fazer tudo isso. E aí ele fez tudo de uma vez. Bom, espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo eu vou dar mais um exemplo com outro exercício também utilizando o loop.